Oi! Então, eu sei que eu nunca fiz um vídeo pra eu mostrar o meu rosto, mas é porque hoje eu quero falar e eu não quero só falar em cima de um desenho, que eu acho que vai ficar estranho. Eu vou falar de perspectiva e eu espero que a minha voz não esteja parecendo de um fumante, porque eu ainda tô me recuperando de uma gripe, então ainda tá meio difícil. Eu vim falar de perspectiva por causa que eu acho que muitos artistas têm problema com perspectiva, mesmo que você seja avançado. Eu não vim ensinar porque eu acho que você tem que dominar aquilo que você quer ensinar e eu ainda não domino a perspectiva. Mas eu tenho que dizer que, tipo, o conceito dela é fácil. Você tem uns pontos ali e você vai conectando as coisas. Mas na prática é muito difícil e complicado fazer isso. Tipo esse desenho aqui. Esse desenho eu fiz ele, né, com duas perspectivas, no caso. Eu fiz com essa perspectiva de 2 pontos. Eu vou dar um... É que quando eu trabalho no digital, eu prefiro trabalhar, tipo assim, com um pedaço da imagem, que é essa parte cinza, que é a que eu vou desenhar mesmo, e o resto pra eu colocar o ponto onde vai ficar, por causa que senão vai ficar muito estranho. Eu juro pra vocês. Se eu souber mexer no computador, né? Aí ele aqui, ó, os pontos são esses daqui. Esses daqui é por causa que eu prefiro usar as linhas aqui pra eu me guiar. Esse aqui eu usei 2 pontos, então foi esse ponto aqui e esse ponto. Aí como é que eu trabalho? Aí teve esse outro aqui que eu fiz com um ponto só, que só foi puxando aqui. Tecnicamente é bem simples, suave, mas é complicado ao mesmo tempo. Inclusive fica aí com o vídeo, a parte rapidinha que eu gosto de pôr nos vídeos, de como eu fiz essas duas. E o quanto é complicado, porque eu demorei mais ou menos 3 horas em cada. Porque realmente o difícil não é por causa que também você acaba esquecendo de que você tem que pôr as linhas. Porque você tá fazendo lá na doida e isso dá uns problemas meio loucos. Oi, então, eu espero que o áudio esteja melhor, mas eu não sei direito. Então, eu comecei fazendo um desenho como eu geralmente faço, que é sem as linhas, sem os pontos, só como eu quero que fique o desenho. A perspectiva pode estar errada mesmo. É só pra você ter uma noção de onde vai ficar as coisas. Eu gosto de fazer desse jeito por causa que depois eu decido qual vai ser a melhor perspectiva. Esse é um desenho que eu tô fazendo para um projeto de camiseta, né? E aí eu decidi primeiro fazer com de um ponto. Aí eu vou pegando essas linhas aí, eu pego o linha mesmo, a ferramenta linha do Photoshop, e depois eu posiciono no encontro das duas linhas, sabe? Eu acho que isso fica legal de fazer. Aí eu começo puxando as linhas com um ponto de fuga só. Então, você só vai puxar as linhas do comprimento, eu acho que é isso, não sei explicar direito. E aí o resto você vai puxando reto. Então as linhas que são na vertical, elas vão ficar a 90 graus e as da horizontal a 90 graus também. Só o resto que vai ser inclinado são as linhas que são puxadas para o ponto de fuga. Aí assim você vai fazendo. Eu decidi fazer as duas perspectivas porque eu tava meio na dúvida de qual ia mostrar melhor os elementos que eu queria, né? Que era do computador, da menina que vai ficar jogando videogame. E talvez seja um Switch. Eu me inspirei no Switch, mas eu não fiquei olhando, sabe, bonitinho pra ver. Eu acho que a coisa mais difícil de botar em perspectiva pra mim, e por que eu escolhi fazer esse desenho no digital, são objetos que eles não são quadrados e nem retangulares, por causa que como eu vou fazer isso ficar do jeito certo? Então eu vou fazendo as linhas guias no digital e depois eu uso a ferramenta distorcer pra ela ficar no ângulo certo. Eu também decidi colocar um cartaz ali na parede pra ficar um pouco mais colorido. E também tem esse negócio da simetria no digital que eu amo, que você simplesmente faz e é super simples. Então eu fiz aí o encosto da cadeira e aí eu comecei a colocar na perspectiva. Depois eu comecei a desenhar também ali o banco, né? Porque a gente não senta no ar e flutua. Eu também fiquei mudando um pouco ali do desenho pra ele encaixar melhor. E também o negócio de fazer os pés da cadeira, isso aí demorou. Nossa, a cadeira demorou tanto que eu decidi não fazer ela no outro perspectiva. Só por causa que ela demorou mesmo e eu só ia fazer se eu decidisse que a outra de 2 pontos de fuga era que eu ia usar ao invés da de 1 ponto de fuga.
Aí foi eu decidindo um dia ser o segundo ponto, eu achei que ia ficar legal assim, os 2 pontos pra cima, mas depois eu decidi que não, era melhor um ponto pra baixo mesmo. E aí eu vou puxando as linhas e apagando, é basicamente isso. Você só tem que puxar as linhas de onde vai os comprimentos, sabe? Só que isso demora, como eu disse, eu acho perspectiva fácil, ela só é demorada. Eu sei que muita gente não gosta, mas eu adoro fazer perspectiva. Eu acho que o meu problema maior quando eu faço perspectiva é, além de ter o cenário, colocar o personagem junto, porque como eu disse, coisas que elas não são quadradas é meio difícil colocar no perspectiva pra mim. E as pessoas não são quadradas, né? A gente não tá no mundo de Minecraft. Eu também recomendo, se você for fazer no digital, você fazer em várias camadas diferentes, por causa que aí você vai puxando as linhas e você pode apagar tudo bonitinho sem afetar o desenho de baixo que você já fez. Então, também tem a perspectiva com 3 pontos de fuga, mas essa é mais difícil ainda, em vez de você usar, que nesse daí o de 2 pontos de fuga, né? Só as linhas verticais estão em 90 graus, as linhas horizontais estão puxando por segundo ponto de fuga. Então, o de terceiro, nem as linhas horizontais estariam em 90 graus aí, então complica um pouco mais, então eu só decidi mostrar o de 1 ponto de fuga e 2 pontos de fuga nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco de como é. E tipo, descoberto que não é difícil, é só demorado e tem que treinar bastante. E é isso aí.